Olá, jovens, como vocês estão? Mais um vídeo então de resolução de exemplos aqui para vocês e eu vou abordar nesse vídeo o tópico de movimento relativo. O exercício que eu escolhi é o exercício 76 do capítulo 4 do livro texto, do Halliday, 10ª edição. Então, vamos ao enunciado. Um avião leve atinge uma velocidade do ar de 500 km por hora. O piloto pretende chegar a um ponto 800 km ao norte, mas descobre que deve direcionar o avião 20 graus a leste do norte para atingir o seu destino. O avião chega em 2 horas. Quais eram? A. O módulo e B. A orientação da velocidade do vento. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo e o que o exercício está pedindo, a gente tem que fazer os nossos eixos de referência aqui, né? Que neste caso eu não vou usar x, y, eu vou usar as direções geográficas que o exercício enuncia. Então, se a gente fizer o nosso sisteminha, ele ficaria algo com essa cara aqui: norte, sul, leste, oeste. E o nosso avião, ele vai sair do ponto de origem. Então, ele está saindo daqui, mais ou menos aqui da região central. Ok? Bom, primeira coisa, o exercício diz que o piloto quer chegar a uma posição ao norte. Então, ele quer chegar em uma posição em cima do eixo aqui. Porém, o piloto tem que executar um movimento numa direção um pouco deslocada, porque tem um vento atuando sobre o avião que acaba influenciando no seu movimento. Então, o que acontece é que ele tem que executar um movimento com 20 graus a leste do norte. Então, 20 graus a leste significa que eu vou pegar a partir do eixo aqui da direção norte, 20 graus andando para o leste. Então, seria algo mais ou menos com esta cara aqui, ó. Vou fazer aqui um vetor representativo para a gente. Teríamos uma velocidade mais ou menos com esta cara aqui, ok? Aonde forma-se aqui, esta é a velocidade, então, do avião, VA, e ele forma um ângulo aqui de 20 graus com o norte direcionado para o lado leste, ok? Consequentemente, então, a gente tem aqui que sobra, se de norte a leste é 90 graus e eu virei só 20, então esse ângulo aqui embaixo, consequentemente, é 70 graus, ok? Beleza. A questão é que ele diz também que o movimento acontece, então, indo até 800 km a norte e ele demora 2 horas. Então, ó, o exercício deu para gente o módulo de VA, o módulo da velocidade do avião aqui, que é igual a 500 km por hora, está aqui. Então, o exercício nos fornece essa informação. E ele também nos fornece uma velocidade que é a velocidade que alguém observa esse avião do solo. Então, se eu pegar aqui a velocidade do avião observado do solo, então esse S aqui está dizendo que é de um observador fora do avião aí, a gente observa ele se movimentando no eixo até sul-norte, aqui em cima desse eixo. E essa velocidade é de 800 km que ele executou, dividido por 2 horas. Então, eu posso fazer aqui essa velocidade como sendo 800 km dividido por 2 horas. Isso vai me dar, então, uma velocidade com um módulo de 400 km por hora. Então, essa velocidade é uma velocidade que vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então, eu tenho aqui uma velocidade V do avião com relação ao solo. E percebeu que para que o piloto consiga, então, chegar nessa posição aqui, ele precisa andar na direção um pouco inclinada. Por quê? Porque existe uma velocidade aqui, que é a velocidade do vento em cima do avião, que faz com que ele se desloque nessa direção. Então, provavelmente, o que a gente tem é que a velocidade do vento deve apontar mais ou menos para cá, né? Deixa eu fazer nosso vetorzinho aqui. Deve apontar daqui para cá. A gente deve ter um vento com esta direção aqui. Então, vou chamar de v, velocidade do vento. E é essa velocidade do vento que a gente está interessado em descobrir as características. Velocidade do vento, quero saber como que ela funciona. Bom, vamos lá. Eu posso escrever facilmente aqui que a velocidade do avião em relação ao solo, este vetor em azul aqui, este vetorzinho azul, ele é a somatória do vetor vermelho mais o vetor verde. Então, eu posso escrever isso como sendo a velocidade do avião mais a velocidade do vento, quem é o que eu quero descobrir. Bom, vamos escrever essas velocidades, então, esses vetores, em termos dos eixos ortogonais, né, nas direções ortogonais aqui. Vamos chamar de J, né, assim como se fosse o eixo Y, e I, como se fosse o eixo X aqui.
Então, a gente tem que a velocidade do avião com relação ao solo, eu posso escrevê-la como sendo uma velocidade x na direção y, mais uma velocidade y na direção j. Okay? A mesma coisa eu posso representar para os demais. A velocidade do avião seria uma velocidade x na direção y, mais uma velocidade y na direção j. E a velocidade do vento, a mesma coisa. Uma velocidade x na direção y, mais uma velocidade y na direção j. Então, o que eu tenho que fazer é, nesta somatória, somar os termos da mesma direção e os termos da mesma direção. Então, vamos lá. Em x, então, na horizontal, eu tenho que a velocidade do avião com relação ao solo na direção x tem que ser igual à velocidade do avião na direção x, mais a velocidade do vento na direção x. A questão é que se a gente olhar na nossa representação aqui, a velocidade do avião em relação ao solo, que é esse vetor azul, não tem componente x. A componente x dela é zero, ela só tem componente na direção y. Então, neste caso aqui, este cara é zero. Sendo assim, eu tenho que a velocidade do vento na direção x é igual a menos a velocidade do avião na direção x. E como é que eu faço para calcular a velocidade do avião na direção x? Bom, eu tenho o módulo dela e eu tenho um ângulo, né? Seria essa componente aqui, ó. Seria a velocidade do avião x. Então eu tenho essa componente. Ela é a componente, é o cateto adjacente ao ângulo de 70 graus. Então eu posso escrever isso como sendo menos a velocidade do avião, que é o módulo dela, 500 km por hora. Cateto adjacente é cosseno 70. Ok? Então, se você fizer essa conta aqui, ficaria então menos 500 km por hora vezes cosseno de 70, que é 0,34 aproximadamente. Então, isso me dá uma componente da velocidade do vento x igual a aproximadamente 171 km por hora. Negativo, né? Porque é menos 500 aqui. Ok, então essa é a componente x da velocidade do vento. Agora a gente vai para a componente y. Vou fazer aqui no canto, eu tenho que em y, que a velocidade do avião com relação ao solo na direção y tem que ser igual à velocidade do avião na direção y mais a velocidade do vento na direção y. A velocidade do avião com relação ao solo na direção y é a única velocidade que ele tem, que é essa velocidade de 400 km por hora. Então ficaria 400 km por hora igual a velocidade do avião agora com relação a y. É esse vetor vermelho aqui, a componente dele vertical. Vai ser então VA, o módulo de VA, que é 500 km por hora, vezes, já que é o cateto oposto, então é seno de 70. Mais a velocidade do vento em y, que é quem a gente quer descobrir. Então, se eu isolar esse termo, ou seja, eu passo esse termo aparece do outro lado da equação subtraindo, eu vou ter que a velocidade do vento na direção y é 400 km por hora menos 500 km por hora seno de 70. Então, se você fizer essa conta, dá uma componente da velocidade do vento como sendo aproximadamente menos 70 km por hora. Ok? Pronto, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para resolver o exercício até o fim. Eu tenho que a velocidade do vento é a componente x mais a componente y. Então, a minha velocidade do vento, vetor, fica com esta cara aqui. Menos 171 km por hora na direção y, menos 70 km por hora na direção j. E é o que a gente esperava, né? Afinal de contas, eu tenho ele na direção decrescente aqui, né? Do eixo que seria o eixo x, aponta para o lado oposto, e na direção decrescente também do eixo vertical aqui, que seria o eixo y,
Então, também menos. Ambos os termos têm que ser negativo. Mas a letra A está pedindo o módulo. E como é que eu calculo o módulo? O módulo da velocidade v eu calculo pela raiz do termo x ao quadrado mais o termo y ao quadrado. Então, se a gente fizer aqui, a gente vai ter 171 menos, né, 171 ao quadrado, mais menos, né, 170 também ao quadrado. Se a gente fizer essa conta, ela vai dar algo aproximadamente como sendo 185 km por hora. Esta é a resposta da letra A. E na letra B, ele quer que a gente calcule o ângulo, né? O ângulo, para eu calcular, eu vou calcular pela tangente. Ele formaria um ângulo aqui com relação ao eixo, ao eixo horizontal, né? Então, só fazendo uma representação para entender que ângulo que é esse que ele está pedindo, a gente teria aqui a nossa velocidade do vento. A velocidade do vento, aqui esse vetor. E ele vai fazer com a horizontal um certo ângulo φ. E a gente tem aqui um triângulo retângulo também que pode ser formado, né? Eu tenho uma componente vertical da velocidade do vento, que aponta para baixo, e uma componente horizontal da velocidade do vento, que aponta para a esquerda aqui. Então, eu posso calcular a tangente de φ como sendo o cateto oposto, que é o vertical, dividido pelo cateto adjacente. Então, eu teria que tangente deste ângulo φ é igual ao cateto oposto, que é o VY, dividido pelo cateto adjacente, que é o Vx. E daqui sai então que o ângulo φ ele é igual ao arco tangente, na calculadora é o tangente a menos 1, desses componentes aqui. Então vai ficar menos 70 dividido por menos 171. Então, se você calcular isso, isso vai dar um ângulo φ aproximadamente 22 graus. Então ele forma um ângulo de 22 graus com relação ao eixo horizontal, né? Com relação à direção oeste aqui, então. E aí chegamos às respostas do nosso exercício. Então é isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Valeu e até a próxima.